Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Notícia positiva hoje. A Universidade de Yale, melhor dizendo, a Escola de Medicina de Yale acabou de publicar uma notícia e nós já tivemos acesso à informação que também está aqui no portal Benedetto, é um dos portais que eu administro, falo muito sobre saúde aqui também, além do YouTube, e o pessoal lê bastante as minhas notícias. Para você que não me conhece, eu me chamo Mauro, sou autor e pesquisador, autor do livro Dominando o Herpes, é isso mesmo, o livro mais lido sobre o vírus do herpes para leigos, para você, meu amigo, para você, minha amiga, é o meu livro, vou deixar o link aqui na descrição para você comprar, tem muitas informações. Não dou muito spoiler, porque no website que você está vendo aqui, você vai conhecer um pouco mais de detalhes, mas vamos lá. Pesquisadores de Yale desenvolvem vacina experimental contra o vírus do herpes genital. Ei, prof, mas é do herpes genital? É, e é uma boa notícia. Vamos lá, eu vou lendo aqui a notícia que é oficial, lá da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e o que eles falam? Que o herpes genital é uma infecção crônica que acompanha o paciente, o portador, por toda a vida. É verdade, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. Não existe cura funcional ainda. Ok, vamos nos ater aos fatos. Temos os retrovirais, agora temos essa vacina aqui. E eu não vou dar spoiler, você tem que acompanhar até o final para você saber essas grandes novidades que estão surgindo aqui com essa notícia. Então, embora os tratamentos atuais consigam controlar os sintomas, não são capazes de curar a infecção ou impedir a transmissão do vírus. Na verdade, nós usamos preservativos, retrovirais, temos uma vida mais regrada, claro que vai minimizar a transmissão. Então, essa é uma polêmica bastante grande, o pessoal acaba falando até muitas vezes que eu vou ter um relacionamento, não tenho uma crise, sou um paciente recorrente, não vou transmitir. A história não é bem essa, mas tudo bem, vamos continuar a notícia. Então, no entanto, os cientistas da Escola de Medicina de Yale, lá nos Estados Unidos, deram um passo significativo em direção à vacina que conseguiu prevenir a infecção. Mas calma lá, é nos animais ainda, não é no ser humano, ok? Vamos ler um pouco melhor sobre isso. Um estudo publicado 19 de junho deste ano, na revista científica Science Immunology, o inglês meu aqui está mais ou menos hoje. Os pesquisadores avaliaram a vacina dividida em duas etapas. A técnica consiste em uma primeira aplicação intramuscular convencional, semelhante à vacina da gripe, que, seguida pela introdução de nanopartículas no local, ou seja, na parte íntima, local onde ocorre a infecção por herpes em mulheres. Então, você sabe muito bem onde é que é a parte íntima da mulher, não preciso nem falar aqui, mas foi onde eles aplicaram. A lógica por trás do método é que a injeção inicial serve para preparar, fazer o prime. Alô, você que trabalha com reparação de automóveis, sabe o que é um prime, né? Para fazer a preparação. É a mesma coisa o papel aqui da vacina. Você tem uma injeção inicial, prepara o sistema imunológico e depois você tem uma continuidade desse tratamento com essa vacina experimental, segundo o planejamento deles. Não tem nada no mercado ainda. Estamos apenas na fase de testes, muito preliminares ainda. O segundo tratamento localizado atrai a atividade imune diretamente para o local onde a infecção acontece. O estudo amplia a abordagem original de preparar e atrair ao desenvolver uma nanopartícula que induz a imunidade local de forma eficaz. Então, muito bem, qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é exatamente esse. Você recebe a aplicação da vacina no local, duas aplicações, não fala muito ainda sobre o intervalo aqui, mas a premissa inicial são o quê? 2 aplicações, ok? Então, a doutora, olha só, que a doutora Akiko Kawasaki, meu japonês não está muito bem, mas vamos lá. Doutora Akiko Kawasaki, autora sênior do estudo e professora de imunobiologia em Yale. Então, qual é a fala? Abre aspas, descobrimos que em experimentos pré-clínicos essa abordagem é uma maneira segura de recrutar as células imunes certas no lugar certo para gerar imunidade protetora. Então, legal, esse foco dessa vacina preliminar aqui é atingir o local. Atingir o local, possivelmente, talvez uma primeira infecção, pode ser também. Vamos continuar sem spoiler aqui, eu já sei o conteúdo todo, mas eu quero deixar você aí acompanhando até o final do vídeo. O desafio das vacinas tradicionais é a criação de uma nova terminologia, uma nova metodologia chamada bacon, né, do inglês.
Os esforços anteriores para criar uma vacina contra o herpes genital, o herpes nas áreas íntimas, esbarravam uma limitação crucial das injeções intramusculares tradicionais. Elas não conseguiam, as vacinas tradicionais, estabelecer populações robustas de células imunes ou anticorpos no revestimento na área íntima, limitando a eficácia do ataque ao vírus. Então, aquelas vacinas anteriores que a gente viu que não tinham sucesso, não conseguiram nem passar dessa etapa aqui, segundo o estudo deles. Então, isso é muito importante. Para solucionar o problema, o laboratório liderado por Yamazaki testou duas estratégias isoladas no passado. O uso, e aqui tem a terminologia da biomedicina, o uso de quimiocinas, proteínas que direcionam células de defesa, mas que geraram apenas proteção parcial por não engajarem as células B. Muito bem, células que fazem também a parte da proteção aqui. Molécula de DNA estimulante reduziu a quantidade de vírus, mas causou a inflamação local. Então, eles uniram essas duas estratégias num conceito chamado bacon. Então, não é bacon de comida, é bacon. Bioactive Exchanger Adjuvant Chemokine oligonucleotide nanopartículas. Então, uma abreviação que nada mais é do que uma nanopartícula, uma pequena partícula estável que une um pedaço do DNA imunoestimulante a quiomicina. Quem estuda biologia gosta dessas coisas, muito bem. Com a bacon, com essa técnica, pesquisadores conseguiram atingir apenas as células certas para gerar imunidade, em vez de afetar todas as células de forma generalizada. Se a gente parar para pensar em relação aos retrovirais, ele faz isso, ele tenta matar todo mundo, tentar inibir a replicação, por isso que algumas pessoas, de certa forma, têm os efeitos colaterais com a ciclovir, valaciclovir, fanciclovir. Então, nós já sabemos dessa realidade que eu falei um pouco nos outros vídeos também. Isso permitiu usar uma quantidade muito menor de molécula de DNA, evitando o desenvolvimento de inflamações. Então, eles foram exatamente até lá resolver o problema. Testes expressivos em testes de laboratórios. Então, o resultado expressivo, melhor dizendo, dos testes clínicos realizados com camundongos fêmeas, as cobertas recebendo a dose intramuscular e depois a bacon, que é essa técnica aí que uniu as duas ações, a injeção intramuscular lá no lugar certo, na área íntima dessas camundonguinhas, né? A bacon estabeleceu respostas fortes de anticorpos e células imunes no tecido íntimo que duraram pelo menos 6 meses. Esta vacina preliminar deu proteção por pelo menos 6 meses na área. Quando expostos ao vírus do herpes, 80% dos camundongos que receberam o tratamento combinado não mostraram sinais da doença. Ok. Em comparação, apenas 40% dos camundongos que receberam apenas a injeção intramuscular tradicional ficaram protegidos. Estou sentindo um pouco que eu falei muito hoje. O Dr. Sachin Haresh Bakhshandani, autor principal do estudo também, está participando desse estudo, falou que, abre aspas, isso não mostrou que essa abordagem pode ser profundamente impactante, estabelecendo respostas imunes locais por um período de tempo significativamente longo. Quais são os próximos passos? Vacina para humanos e combate ao estigma. Os pesquisadores agora avaliam se o método preparar e atrair, esse método aí de 2 injeções, também pode ser usado para tratar infecções já existentes. Então, seria uma vacina já para quem é portador, além de preveni-las. Então, seria uma faca de 2 gumes. Prevenção é mitigar as recorrências, minimizar as recorrências. Legal, né? O foco também está em como adaptar a tecnologia para seres humanos. Em parceria com o laboratório Apple em Stanford, a equipe estuda transformar essa técnica, a técnica bacon, em um supositório para as áreas íntimas. Além disso, os cientistas exploram uma abordagem nasal, onde a atração imune ocorreria no nariz, o que permitiria que o tratamento também funcionasse para os homens, que a princípio é para herpes nas áreas íntimas de mulheres. Priorizaram as mulheres aqui, que bom, fico feliz por isso. Embora os testes clínicos em humanos ainda dependam de etapas futuras, o objetivo é claro, criar uma vacina que reduza o impacto físico e social da doença, ou seja, minimizar o estigma. Muitas pessoas, infelizmente, vivem o estigma do herpes. Algumas pessoas falam da herpes, mas na verdade é do herpes. E aí,
esse estigma diminui muito a qualidade de vida. É o que eu sempre falo, inclusive lá no meu livro. É neurherpes, a neura do herpes. Não precisamos viver com essa neura. Muito do sofrimento pelos quais os pacientes passam não é apenas físico, é mental e social, explica a responsável pelo projeto, a doutora Yavazaki. Mas os vírus são os mesmos, sejam vírus da gripe, vírus Epstein-Barr ou herpes simples, não é culpa da pessoa ter contraído. Olha que interessante a sua opinião, gostei muito. E ainda assim há muito estigma. Esperamos que esse tipo de estratégia previna doenças que afetem as pessoas de maneira profunda. É isso aí. Então, resumo da ópera. Eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo para você ler a notícia de toda a tranquilidade do mundo. Notícia oficial, científica, da Escola de Medicina de Yale, nos Estados Unidos. Que bom, eu estou com a notícia aqui no fundo. Eu li a notícia para você. Então, qual é o detalhe legal? Ela tem uma efetividade de 40% a 80%. Ótimo nessas primeiras etapas. É 100%? Não. Se for lançada de acordo com esse planejamento aqui em alguns anos, é mais uma opção? Ótima opção. Mas faltam muitos anos ainda. Porque essas vacinas levam entre 5 e 10 anos para ficarem totalmente disponíveis no mercado. Então, a tecnologia bacon deles é inovadora, é diferente, eles precisam ir testando com sabedoria, com paciência, enfim. E também, quando chegar na etapa de estudos clínicos para humanos, vão precisar, é óbvio, de voluntários para fazerem a aplicação dessas vacinas. De qualquer forma, eu considero uma notícia muito positiva. Por quê? Porque faz alguns anos que nós não temos notícias positivas em relação ao desenvolvimento de vacinas contra o vírus do herpes. Não importa se é labial, se é na área íntima da genital, se é dos zóster. Zóster tem vacinas que mitigam já, é claro, é um fator bem positivo, mas para o herpes tipo 1 e tipo 2 ainda não tínhamos uma luz no túnel tão promissora quanto essa. Então é isso, quero agradecer você por estar aqui. Hoje eu quis trazer a notícia de forma totalmente descontraída aqui para você, porque é uma boa notícia, começamos o mês de julho aqui de 2026 com uma excelente notícia, e que essa notícia também faça você feliz, que a esperança, eu sempre falei, está lá na frente, tenhamos paciência, persistência, principalmente cuidar da nossa humanidade, da nossa imunidade. A humanidade nós temos que criar ainda mais esperança e sabedoria para cuidar da nossa humanidade, o ser humano em geral. Mas temos que cuidar da nossa imunidade e também da nossa saúde mental. É isso. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Eu sempre agradeço. Cada vez que eu ganho mais um seguidor, eu fico feliz porque eu estou levando notícias efetivas, importantes para você. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva, que toda semana eu trago alguma novidade para você. Muito obrigado. Até mais.